O convite de casamento chegou numa terça-feira, enfiado debaixo da porta do meu apartamento como uma faca entre as costelas. Cartolina creme, relevo dourado, a caligrafia cursiva da minha irmã, anunciando o seu casamento com Derek, o meu Derek, o homem com quem passei 3 anos construindo uma vida, até que ela decidiu que também o queria. Fiquei parada no meu estúdio apertado, o envelope a tremer nas minhas mãos, e me perguntei como alguém poderia se sentir tão vazio e tão pesado ao mesmo tempo. O radiador chiava e sibilava, lutando contra o frio de fevereiro que penetrava pelas janelas de vidro simples. Lá fora, a cidade fervilhava com a sua indiferença habitual. Buzinas de carros, sirenes distantes, o guincho metálico do metro a 2 quarteirões de distância. Lá dentro, o meu mundo consistia em móveis incompatíveis de lojas de artigos usados, uma placa de aquecimento que só funcionava numa configuração e o cheiro persistente do restaurante indiano no andar de baixo, que se impregnou permanentemente nas minhas roupas. Eu era invisível ali, invisível em todos os lugares, na verdade. No hospital onde trabalhava como auxiliar de enfermagem. Eu era aquela a quem chamavam quando ninguém mais queria fazer o turno. Aquela que limpava as comadres e trocava os lençóis, enquanto as enfermeiras de verdade faziam as suas pausas para jantares em família, na época em que eu ainda participava deles. Eu era a responsável, a chata, aquela que nunca causava problemas nem exigia atenção. Ao contrário da Vanessa, a minha irmã sempre foi o filho. E eu aprendi cedo a orbitar silenciosamente, contente com a luz refletida. Quando ela apareceu no apartamento que eu dividia com o Derek, chorando por causa de uma audição fracassada, deixei-a ficar no nosso sofá. Quando ela precisou de dinheiro, dei-lhe das minhas poucas economias. Quando ela começou a usar as minhas roupas e a minha maquilhagem, não disse nada. Eu deveria saber que ela também iria querer ele. O convite indicava o local. O Austo, um restaurante italiano sofisticado em Manhattan que eu nunca poderia pagar, mesmo que economizasse durante um ano. O casamento seria em 2 semanas. Eles queriam que eu estivesse lá. A Vanessa tinha escrito uma nota no verso com a sua caligrafia descuidada. Por favor, vem, mana. Não seria a mesma coisa sem ti. Sei que as coisas são complicadas, mas adoro-te. Amassei o convite e joguei-o no lixo, mas as palavras já tinham penetrado na minha pele. Complicado. Ela tinha Paul, o meu namorado, na nossa cama enquanto eu trabalhava um turno duplo. E quando cheguei à casa mais cedo com gripe, encontrei-os enredados nos lençóis que tinha lavado naquela manhã. A expressão no rosto de Derek não era de culpa. Era de alívio. Como se ele estivesse à espera de permissão para parar de fingir. Emma, isto não aconteceu por acaso, disse ele, procurando as suas cuecas enquanto Vanessa tinha a audácia de parecer chorosa e bonita com a minha velha camiseta da NYU. Saí de casa naquela noite com 2 malas e o que restava da minha dignidade. Isso foi há 4 meses. Agora, eu fazia turnos duplos no Mount Sinai. Os meus pés doíam nos tênis baratos que estavam gastos nos calcanhares. A senhora Patterson, do quarto 412, vomitou em mim 2 vezes. Um adolescente vítima de overdose entrou em coma e morreu, apesar dos nossos esforços. E eu tive que confortar a mãe dele, ainda cheirando a vômito de outra pessoa. O médico assistente não tinha aprendido o meu nome nos 6 meses em que trabalhei lá. Ele apenas me chamava de você ou ei. Quando saí cambaleando na noite de março, estava tão cansada que mal sentia o frio. O metro levaria 40 minutos. Não tinha dinheiro para um táxi, mas havia um autocarro que atravessava a cidade. E, se me apressasse, poderia apanhar o das 23h15. Corri. As portas do autocarro estavam a fechar quando cheguei. E o motorista, entediado, indiferente, abriu-as com um suspiro hidráulico. Subi a bordo, procurando o meu cartão do metro com os dedos dormentes, e desabei num assento perto da parte de trás. O autocarro cheirava a lã molhada e ao jantar de fast food de alguém. Luzes fluorescentes piscavam no teto, lançando tudo num brilho amarelo doentio. Havia talvez mais 6 passageiros, todos parecendo tão exaustos quanto eu me sentia, todos invisíveis uns para os outros. Encostei a cabeça na janela fria e fechei os olhos. O autocarro arrancou e deixei que o movimento me embalasse até meio adormecer. Aquele espaço perigoso onde os pensamentos se transformam em sonhos e as memórias se misturam com o presente. Vi o rosto de Derek, as lágrimas de Vanessa.
A expressão desapontada da minha mãe quando lhe disse que não iria mais aos jantares de domingo. Estás a ser dramática, Emma, disse ela. A Vanessa não teve a intenção de te magoar. Essas coisas simplesmente acontecem. Precisas aprender a perdoar. Desliguei sem responder. O autocarro parou bruscamente e os meus olhos se abriram. Não estávamos na minha paragem. Estávamos longe da minha paragem. O motorista parecia nervoso enquanto dois homens de fato escuro entravam pela porta da frente. Tudo neles gritava perigo. Moviam-se como predadores, os olhos a examinar o autocarro com um olhar frio que me fez endireitar a coluna. Um deles era mais velho, talvez na casa dos 40 anos, com fios prateados no cabelo escuro e uma cicatriz que atravessava a sobrancelha esquerda. O outro era mais jovem, com um físico de quem passou a vida num ginásio, mãos tatuadas e um queixo que poderia cortar vidro. Atrás deles, pela porta aberta, eu podia ver um SUV preto parado na berma, com vidros tão escuros que pareciam vazios. Todos fora, disse o mais velho. A sua voz era baixa, quase gentil, mas carregava o peso da autoridade absoluta. Agora. Os outros passageiros apressaram-se a obedecer, recolhendo os seus pertences e passando rapidamente pelos dois homens como coelhos assustados. Fiquei paralisada, o meu cérebro exausto a lutar para processar o que estava a acontecer. Tu também, querida, disse o mais velho, olhando diretamente para mim. Levantei-me com as pernas trêmulas, a minha mala de enfermeira apertada contra o peito como um escudo. Enquanto eu me movia pelo corredor, os olhos do mais novo me seguiam com uma intensidade que me dava arrepios. Mantive o olhar baixo, tentando me tornar ainda menor, mais invisível. Eu estava quase na porta quando aconteceu. Meu pé tropeçou em algo, talvez a alça de uma bolsa, ou apenas meu próprio cansaço desajeitado. E eu caí para a frente. A minha mala voou, espalhando o seu conteúdo pelo chão do autocarro. Tampões, uma barra de cereais meio comida, o meu iPod antigo, o meu crachá de trabalho e, para minha vergonha, o convite de casamento amassado, que eu aparentemente tinha enfiado na minha mala, em vez de deixá-lo no lixo. Bati com força no chão, com as palmas das mãos a arder e o rosto a arder de humilhação. Murmurei, apressando-me a recolher as minhas coisas antes que aqueles homens perigosos perdessem a paciência e fizessem o que os homens perigosos fazem com obstáculos inconvenientes. Mas então senti mãos nos meus braços, fortes, cuidadosas, a ajudar-me a levantar. Calma, disse uma voz, e não era do homem mais velho nem do mais novo. Era de outra pessoa completamente diferente. Olhei para cima e o mundo inclinou-se. Ele era jovem, talvez com cerca de 30 anos, e bonito de uma forma que parecia quase cruel. O cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto que parecia ter saído de um ecrã de cinema. Maçãs do rosto salientes e uma boca que parecia raramente sorrir. Os seus olhos eram da cor de um uísque caro, âmbar e ouro e perigosos, e olhavam para mim com uma intensidade que me tirou o fôlego. Ele usava um fato que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 6 meses. Cinza carvão e perfeitamente ajustado a um corpo que irradiava poder. O seu perfume atingiu-me como uma onda. Sândalo e algo mais escuro, algo que me fez pensar em fumo e segredos. Está ferida? Perguntou ele, e a sua voz era aveludada, com um sotaque que não consegui identificar. Italiano, talvez. As suas mãos ainda estavam nos meus braços, a segurar-me, e eu podia sentir o calor delas através do meu casaco fino. Estou bem, consegui dizer, com a voz mais baixa do que pretendia. Desculpe, não foi minha intenção. Recolher as coisas dela, Marco, disse ele, interrompendo-me. E o homem mais velho imediatamente se agachou para recolher os meus pertences espalhados. Observei em silêncio atordoado enquanto aquele homem de aparência perigosa cuidadosamente apanhava os meus tampões, a barra de cereais e o crachá de trabalho, sem qualquer traço de julgamento ou repulsa. Ele até alisou o convite de casamento antes de colocar tudo de volta na minha bolsa. O homem bonito, claramente alguém importante, claramente alguém a quem esses outros homens perigosos respondiam, ainda não tinha soltado os meus braços. "Qual é o teu nome?" perguntou ele. Eu deveria ter mentido. Todos os meus instintos gritavam para que eu mentisse, corresse, fugisse o mais longe possível daquela situação. "Emma", sussurrei em vez disso. Algo brilhou naqueles olhos âmbar. Talvez interesse ou reconhecimento, embora eu não conseguisse imaginar por que esse homem me reconheceria.
Eu era ninguém. Invisível. Emma, ele repetiu como se estivesse saboreando o meu nome. O seu polegar moveu-se contra o meu braço, um pequeno círculo que enviou uma descarga elétrica pela minha espinha. Trabalhas no Monte Si? Ele tinha visto o meu crachá. Claro, ele tinha visto o meu crachá. Sim, eu disse. Turno da noite? Sim. E você pega o autocarro sozinha para casa à meia-noite. Havia algo perigoso no tom dele agora. Algo que tornava o ar entre nós carregado. Não tenho dinheiro para outra coisa, eu disse, e odiei o tom defensivo da minha voz, o que fez com que ele cerrasse os maxilares. Atrás dele, o homem mais jovem mudou o peso do corpo e eu vi o brilho de algo metálico debaixo do casaco dele. Uma arma. Meu Deus, esses homens tinham armas. Isso vai mudar esta noite, disse o homem bonito. Marco, leva-a para casa. O quê? Não, não posso. Tu podes e vais. A voz dele passou de aveludada para dura. Tens ideia do tipo de bairro pelo qual estás prestes a passar a esta hora? Com essa aparência? Que aparência? A aparência de uma pessoa cansada e invisível, com um casaco manchado e tênis gastos. Mas eu não disse isso. Fiquei ali parada, tremendo, enquanto ele finalmente soltava os meus braços e dava um passo para trás. A perda do seu toque parecia algo físico, uma rajada de ar frio onde antes havia calor. Eu nem te conheço, disse eu, fraca. A sua boca curvou-se então, apenas ligeiramente. E não era bem um sorriso. Era algo mais sombrio, mais possessivo. Não, ele concordou. Ainda não. Marco entregou-me a minha bolsa com uma expressão cuidadosamente neutra. O jovem já se tinha dirigido para a porta, falando baixinho ao telefone. O homem bonito observava-me com aqueles olhos âmbar, e eu senti-me presa. Não pela força, mas pelo peso da sua atenção. O SUV ou o autocarro, Emma? Disse ele suavemente. Escolhe. Olhei para o autocarro vazio, para o motorista nervoso que não olhava nos meus olhos, para a rua escura além. Pensei no meu pequeno apartamento, na longa caminhada desde a paragem de autocarro, nas sombras entre os postes de iluminação, onde qualquer coisa poderia estar à espera. Pensei em como me tinha tornado invisível, em como ninguém notaria se eu simplesmente desaparecesse. O SUV, sussurrei. Ele sorriu então, sorriu de verdade. E foi a coisa mais bonita e assustadora que eu já tinha visto. Boa menina, disse ele. E todo o meu corpo reagiu a essas duas palavras de uma forma que deveria ter sido um aviso. Marco levou-me até ao veículo enquanto o homem bonito falava baixinho com o motorista, gesticulando para que ele fosse embora. O autocarro partiu e eu vi a minha rota de fuga desaparecer na noite. O interior do SUV era todo em couro preto e vidros escuros, com um cheiro aconchegante e caro. Deslizei para o banco de trás e Marco fechou a porta com um clique suave que soou demasiado como uma jaula a fechar. O homem bonito sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor, longe o suficiente para que não nos tocássemos. O homem mais jovem sentou-se no banco do passageiro da frente e um motorista que eu não tinha notado antes arrancou do passeio. Ninguém falou. Agarrei a minha bolsa e tentei não pensar no convite de casamento, que estava dentro dela, em Vanessa e Derek, em como eu tinha acabado num veículo com homens armados, e um belo estranho que me olhava como se eu fosse algo precioso e frágil. Onde mora? Ele perguntou finalmente. Eu dei-lhe o meu endereço, com a voz quase inaudível. Ele disse algo em italiano rápido para o motorista, que acenou com a cabeça. Então aqueles olhos âmbar voltaram a fixar-se em mim, estudando-me com uma intensidade que me fez querer encolher-me. Você está a tremer, observou ele. Estou com frio, menti. Não, disse ele baixinho. Estás com medo. Não neguei. Ele tirou o casaco com um movimento fluido e elegante e colocou-o sobre os meus ombros antes que eu pudesse protestar. O peso do casaco envolveu-me como um abraço, e o seu perfume envolveu-me completamente. Sândalo, fumo, algo único nele. Melhor? Perguntou ele. Acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. A viagem passou em silêncio, as luzes da cidade a desfocarem-se através dos vidros escuros. Eu deveria ter me sentido presa, aterrorizada. Em vez disso, envolta no casaco deste estranho, senti algo completamente diferente. Segurança, o que era absolutamente insano. Quando paramos em frente ao meu prédio, um prédio sem elevador num bairro que parecia ainda pior do que o interior deste veículo de luxo, ele observou-o com uma expressão que eu não consegui decifrar.
Quinto andar, disse eu. Sem elevador. Criminal, murmurou ele. Marco abriu a minha porta e eu comecei a sair, já tirando o casaco para devolvê-lo. Fique com ele, disse o homem bonito. Tenho outros. Claro que tinha. Obrigada. Eu me virei durante a viagem. Não precisava fazer isso. Sim, ele interrompeu, os olhos fixos nos meus. Eu precisava. Fiquei na calçada, com o casaco dele pendurado nos ombros, e observei Marco voltar para o veículo. A janela do homem bonito abriu-se e, por um momento, apenas olhamos um para o outro. Emma, disse ele finalmente, aquele convite na sua bolsa. O casamento. Meu estômago revirou. Como você não vai? Disse ele. E não era uma sugestão. Seja o que for que eles signifiquem para ti, seja quem for ele, tu vales mais do que voltar rastejando para testemunhar a felicidade deles. A janela fechou-se antes que eu pudesse responder, e o SUV partiu, deixando-me parada no frio, com lágrimas a arder nos olhos e perguntas que eu não conseguia responder. Eu não sabia o nome dele. Não sabia por que ele me ajudara, por que é que ele tinha olhado para mim daquela maneira, por que é que as suas palavras tinham penetrado todas as defesas que eu tinha construído. Subi os 5 andares até o meu apartamento, ainda com o casaco dele enrolado em mim, e encontrei um cartão de visita no bolso. Sem nome, apenas um número de telefone gravado em dourado e abaixo dele uma única palavra em italiano que eu teria de traduzir no Google. Meu, não dormi naquela noite. Em vez disso, sentei-me no meu sofá gasto com o casaco dele sobre o colo, virando aquele cartão de visita repetidamente entre os dedos até as bordas ficarem macias. A única palavra olhava para mim em relevo dourado. A audácia disso deveria ter me deixado zangada. Este estranho bonito e perigoso com os seus guardas armados no seu SUV de luxo, tinha decidido que eu lhe pertencia com base em quê? Uma queda desajeitada num autocarro, um vislumbre da minha vida patética espalhada pelo chão. Mas eu não estava zangada. Estava aterrorizada com o quanto queria ligar para aquele número. O amanhecer entrou pela minha janela em tons de cinza e rosa, e eu finalmente me arrastei para o chuveiro. A água nunca ficava bem quente neste prédio, mas fiquei debaixo do jato morno até a minha pele ficar enrugada, tentando lavar o cheiro persistente de sândalo e fumo. Não adiantou. O casaco dele estava pendurado na parte de trás da porta do meu banheiro, e mesmo com a porta fechada, eu podia sentir o cheiro. Podia sentir o cheiro dele, rico e escuro e completamente fora de lugar no meu apartamento surrado, com a pintura descascada e o teto manchado de água. Eu tinha 3 dias de folga do hospital, um presente raro que normalmente significava que eu teria que fazer turnos extras na clínica em Queens para ganhar um dinheiro extra. Mas quando verifiquei o meu telemóvel, havia uma mensagem do meu supervisor. Alguém fez uma generosa doação para o bem-estar dos funcionários. Você está livre esta semana. Descanse. As minhas mãos ficaram dormentes. Ninguém fazia doações para o bem-estar dos funcionários do programa de assistência de enfermagem do Mount Sea. Éramos o fim da cadeia alimentar. Aqueles que eram escalados para todos os feriados e esquecidos em todos os eventos de agradecimento aos funcionários. Eu sabia com certeza absoluta quem tinha feito aquela doação. O cartão de visita parecia queimar no meu bolso. Passei a manhã a limpar o meu apartamento, esfregando rodapés, organizando armários e fazendo qualquer coisa para manter as mãos ocupadas e a mente longe da situação impossível em que me meti. Ao meio-dia já não tinha mais tarefas para fazer. O convite de casamento estava na bancada da cozinha, a gozar comigo com o seu cartão creme e a gravação em ouro. 2 semanas. Peguei no telefone 6 vezes para ligar a Vanessa, para lhe dizer que não iria, para finalmente dizer todas as coisas que engoli durante meses. Mas, de cada vez, lembrava-me da voz da nossa mãe. Estás a ser dramática, Emma. Aprende a perdoar. Em vez disso, o meu dedo pairou sobre o número misterioso. Não liguei, mas também não deitei o cartão fora. A batida à minha porta ocorreu às 14 horas. Nítida e autoritária, congelei a meio do caminho para a cozinha, com o coração a bater forte de repente. Ninguém batia à minha porta. O prédio tinha um sistema de campainha avariado e quem quisesse falar comigo ligava primeiro. Pelo óculo da porta, vi Marco. Ele estava no meu corredor sujo, parecendo ter saído de um universo completamente diferente. Fato escuro, perfeitamente passado,
expressão profissionalmente neutra, completamente indiferente aos grafites nas paredes atrás dele ou ao cheiro de lixo do escorredor transbordando. Abri a porta com as mãos trêmulas. Menina Emma, disse ele com a mesma voz com sotaque italiano do seu patrão. Peço desculpa pela intrusão. O senhor Castellaniano solicita por sua presença para o almoço. Senhor Castellaniano. Finalmente um nome para associar aqueles olhos âmbar. Não liguei, disse estupidamente. A expressão de Marco não mudou. Não, menina, não precisava. Não entendo. O carro está à espera lá embaixo. Se precisar de tempo para se preparar, posso esperar. Olhei para a minha roupa, leggings e uma camisola larga que já tinha sido do Derek. O meu cabelo preso num coque desarrumado, sem maquilhagem, ainda com as mesmas meias surradas com que tinha dormido. Não posso ir almoçar assim. Eu disse, senhor, Castelano não se importa com o que você veste, respondeu Marco. E algo no seu tom sugeria que isso era um eufemismo, mas se preferir trocar de roupa, fique à vontade. Eu deveria ter dito não. Deveria ter fechado a porta e fingido que isso não estava a acontecer, que eu não tinha me deparado com algo muito além da minha compreensão. Em vez disso, ouvi-me dizer, dê-me 10 minutos. Marco acenou com a cabeça uma vez e ficou em frente à minha porta como um sentinela, com as mãos cruzadas à frente do corpo e os olhos a examinar o corredor com a mesma avaliação fria que usara no autocarro. Fechei a porta e fiquei ali a respirar com dificuldade. O que estava a fazer? Mas já me dirigia para o meu armário, vasculhando as opções limitadas. Tudo o que eu possuía eram batas hospitalares ou peças básicas baratas da Target. Finalmente decidi-me por umas calças de ganga pretas, que não estavam muito gastas, e uma camisola creme que a Vanessa tinha deixado para trás quando me roubou o namorado, de cachemira macia que provavelmente tinha custado mais do que a minha renda. A ironia não me escapou. Soltei o cabelo, escovei-o até brilhar e apliquei uma maquilhagem mínima com as mãos trêmulas. A rapariga no espelho parecia jovem, assustada e completamente perdida. Mas pelo menos não parecia que tinha acabado de sair da cama. O casaco dele ainda estava pendurado na porta da casa de banho. Peguei nele sem pensar, colocando-o sobre o braço. Se esse senhor Castelhano queria almoçar, eu podia pelo menos devolver a propriedade dele. A expressão de Marco não mudou quando eu apareci, mas algo brilhou nos olhos dele. Aprovação, talvez, ou pena. Ele apontou para as escadas e eu segui-o por 5 lances, muito consciente de como o prédio parecia decadente aos olhos de alguém que claramente vivia em um mundo diferente. O SUV esperava na calçada, elegante e preto, completamente fora de lugar entre os Hondas enferrujados e os Toyotas amassados que se alinhavam na rua. Alguns vizinhos observavam das janelas e eu sentia a curiosidade deles como um peso físico. O motorista, um homem diferente do da noite anterior, mais jovem e com porte militar, abriu a porta traseira e eu entrei. O interior estava exatamente como eu me lembrava. Couro preto, vidros escuros, o aroma persistente de sândalo. Mas, desta vez, eu estava sozinha. Marco sentou-se no banco do passageiro da frente e o motorista entrou suavemente no trânsito. Para onde vamos? Perguntei, minha voz soando muito alta no veículo silencioso. Austus, disse Marco. O meu estômago revirou. O restaurante italiano em Manhattan? Sim, senhora, o mesmo local do casamento da Vanessa. Claro que era. Dirigimos em silêncio, cruzando do meu bairro para áreas cada vez mais elegantes, até que os prédios ficaram mais altos e limpos, e as pessoas nas calçadas usavam casacos que provavelmente custariam mais do que o meu carro, se eu tivesse um carro. O Austo ocupava o resto do chão de um edifício em Midtown, com uma fachada elegante e discreta, com era a trepar pelos tijolos e uma iluminação suave a brilhar por trás das janelas foscas. Um manobrista aproximou-se imediatamente quando paramos e Marco abriu a minha porta antes que eu pudesse alcançar a maçaneta. O senhor Castellano está à sua espera lá dentro, disse ele. Saí do carro, segurando o casaco contra o peito como se fosse uma armadura, e segui Marco através das pesadas portas de madeira. O interior me deixou sem fôlego. A luz quente dos lustres de cristal refletia nas paredes creme e no piso de madeira escura. Toalhas de mesa brancas brilhavam com talheres de prata e cristais que refletiam a luz como estrelas. O ar cheirava a alho, vinho e pão fresco,
e uma suave música italiana tocava em alto-falantes ocultos. Era lindo, elegante, completamente intimidador e estava vazio. Todas as mesas estavam vazias, perfeitamente arrumadas, mas desocupadas. O único movimento vinha dos funcionários em camisas brancas impecáveis que se moviam como fantasmas pelas bordas da sala. Onde está toda a gente? Sussurrei. Marco não respondeu. Simplesmente conduziu-me pela sala de jantar principal até uma área privada nos fundos, separada por uma divisória de vidro fosco. E lá estava ele. O senhor Castellano estava sentado a uma mesa perto da janela, a luz da tarde transformando o seu cabelo escuro em quase azul escuro. Ele tinha tirado o casaco do fato, a camisa branca enrolada até aos cotovelos, revelando antebraços musculosos e tatuados, tatuagens que desapareciam sob o tecido, prometendo segredos. Ele levantou-se quando me viu e o movimento foi fluido, predatório. Aqueles olhos âmbar seguiram-me enquanto eu me aproximava e senti-me nua, apesar de estar completamente vestida. Emma, disse ele, o meu nome uma carícia naquela voz aveludada e sombria. Vieste? Eu tinha a escolha, perguntei, surpreendida com o tom agressivo da minha voz, e ele sorriu. Sempre há escolha. Podias ter mandado o Marco embora. Eu podia? Sim. Ele puxou uma cadeira e esperou. Não tenho o hábito de forçar mulheres a almoçar comigo. Queria perguntar que tipo de hábito ele tinha, que tipo de homem fechava um restaurante inteiro para uma refeição privada, o que significavam aquelas tatuagens, por que os seus guardas andavam armados, por que ele ajudara uma desconhecida no autocarro e depois decidira que ela era sua. Em vez disso, sentei-me. Ele empurrou a minha cadeira com mãos cuidadosas e sentiu seu perfume novamente. Aquela combinação inebriante de sândalo e fumo e algo mais sombrio por baixo. Quando ele se sentou à minha frente, a mesa de repente pareceu pequena demais. O espaço entre nós ficou carregado com algo que eu não entendia. Trouxe o meu casaco, ele observou. Coloquei-o na cadeira vazia ao meu lado. Estava devolvendo-o. Eu disse para ficar com ele. Não posso aceitar presentes caros de estranhos. Não somos mais estranhos, Emma. Agora sabe o meu nome. Só o seu sobrenome, eu apontei. E só porque o Marco me disse. Algo passou pelo seu rosto. Talvez diversão. Dante. O meu nome é Dante Castaniano. Dante. Claro que era. Até o seu nome soava como poesia sombria. Um empregado apareceu com vinho, vermelho escuro, provavelmente mais caro do que eu ganhava num mês, e serviu-o em copos de cristal sem perguntar. Dante observava-me com aqueles olhos inquietantes, e eu lutei contra a vontade de me contorcer. Por que estou aqui? Perguntei finalmente. Porque queria ver-te novamente. Não me conheces? Ainda não, disse ele, repetindo as palavras da noite anterior. Mas gostaria de conhecer, ri, e saiu um riso agudo e amargo. Por quê? Não sou ninguém. Uma auxiliar de enfermagem que mora num apartamento miserável, anda de autocarro e nem consegue impedir o próprio namorado de dormir com a minha irmã. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las, e imediatamente desejei poder engoli-las de volta. A expressão de Dante ficou muito séria. O convite, disse ele baixinho. A tua irmã vai casar com o teu ex. Peguei no meu vinho e tomei um gole que teria feito qualquer pessoa chorar. Sim. E convidaram-te para assistir. Sim. Aqui, neste restaurante. Sim. O silêncio que se seguiu parecia perigoso. O maxilar de Dante ficou tenso, um músculo saltando sob a pele, e as suas mãos, apoiadas na mesa, cerraram-se em punhos. Qual é o nome dele? Perguntou ele, a voz suave e mortal. Por quê? Qual é o nome dele, Emma? Derek. Derek Morrison. Coloquei o meu copo de vinho na mesa antes que pudesse. Não importa. Acabou. Eles venceram. Eu perdi. E agora vou passar o resto da minha vida sendo a pessoa mais madura, enquanto todos me dizem para perdoar e seguir em frente. Não vais ao casamento. Não era uma pergunta. Ainda não decidi. Menti. Não vais. Ele repetiu, inclinando-se para a frente. Não vais ficar aí parada a ver os dois a celebrar o que roubaram de ti. Não vais sorrir e fingir que estás feliz por eles enquanto eles exibem a sua traição na tua frente. Não é uma decisão tua. Mereces melhor do que isso, Emma. A sua voz baixou para quase um sussurro, mas tinha mais peso do que se ele tivesse gritado. Melhor do que um homem que não viu o que tinha. Melhor do que uma irmã que pegaria o que não era dela.
Melhor do que uma família que te pede para engolir a tua dor para o conforto deles. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Tu não sabes nada sobre mim. Eu sei que tu trabalhas até a exaustão, cuidando dos outros. Eu sei que tu apanhas o autocarro sozinha à meia-noite porque não tens dinheiro para melhor. Eu sei que tu guardas o casaco e a t-shirt deles e carregas o convite deles como uma camisa de penitência, punindo-te pelos pecados deles. Ele estendeu a mão por cima da mesa, os seus dedos roçando os meus. Eu sei que és mais forte do que pensas. E sei que quando caíste naquele autocarro e olhaste para mim, algo no meu peito se partiu. Olhei para ele, o meu coração batendo tão forte que mal conseguia respirar. Isto é loucura, sussurrei. Tu és louca. Tudo isto é inevitável, ele concluiu. Tu também sentiste isso. Não me mintas, Emma. Posso ver nos teus olhos. Deus me ajude. Ele estava certo, desde o momento em que as suas mãos me seguraram, desde o momento em que aqueles olhos âmbar se fixaram nos meus, algo mudou no universo. Eu senti isso naquele momento e senti agora. Esse polo, essa certeza terrível, maravilhosa e assustadora de que a minha vida acabara de se dividir em antes e depois. Antes de Dante, depois de Dante. O empregado voltou com comida que eu não me lembrava de ter pedido. Massa com um cheiro divinal, pão fresco, legumes assados brilhando com azeite. Dante serviu-me ele mesmo, com movimentos eficientes e, de alguma forma, íntimos. E eu deixei-o porque parecia não conseguir encontrar a minha voz. Come, disse ele gentilmente. Estás muito magra. Estou bem. Estás a funcionar à base de teimosia e energia residual. Come, Emma, por favor. Então, comi, e a comida estava incrível. E Dante observava-me com uma intensidade que deveria ter me deixado desconfortável. Mas, em vez disso, fez-me sentir vista de uma forma que nunca tinha experimentado. Ele fez-me perguntas sobre o meu trabalho, a minha vida, os meus sonhos antes de tudo ter desmoronado. Eu me vi respondendo, as palavras saindo como se ele tivesse destapado algo dentro de mim. Contei-lhe sobre a faculdade de enfermagem, sobre como tive que abandonar os estudos quando meu pai morreu, e as contas médicas consumiram tudo. Sobre como planejava voltar um dia. Sobre o apartamento que queria alugar com Derek em um bairro melhor. Sobre o futuro que construí na minha cabeça e que desmoronou em uma única tarde. Ele ouvia como se cada palavra fosse importante, como se eu fosse importante, e em algum momento entre a massa e o tiramisu que apareceu para a sobremesa, esqueci de ter medo. Tenho uma confissão a fazer, disse Dante finalmente, pousando a chávena de café expresso. Não foi por acaso que precisei daquele autocarro ontem à noite. O meu garfo parou a meio caminho da minha boca. O quê? Estou a vigiá-lo há 3 dias. O restaurante de repente ficou muito frio. Desculpe? Ele não parecia arrependido. Derek Morrison. Ele trabalha para uma empresa que faz negócios com um dos meus sócios. Quando começaram a circular rumores sobre o seu casamento, sobre como ele tinha deixado a namorada por causa da irmã dela, pedi a alguém para investigar. Os olhos dele fixaram-se nos meus. Eles encontraram-te. Coloquei o garfo cuidadosamente na mesa com as mãos a tremer. Tem me perseguido protegendo-me, corrigiu ele. Faz ideia de como a sua rotina é perigosa? O mesmo autocarro, a mesma hora, o mesmo caminho para casa através de um dos piores bairros da cidade. Qualquer pessoa poderia ter feito isso. Então, decidiu o quê? Orquestrar um encontro fofo no transporte público? Decidi garantir que chegasse a casa em segurança. O resto? Lily encolheu os ombros, e havia algo quase vulnerável no gesto. O resto foi o destino. Eu deveria ter ficado furiosa. Deveria ter jogado meu guardanapo no chão, saído furiosa e nunca mais olhado para trás. Mas tudo o que eu conseguia pensar era que alguém se importava o suficiente para garantir que eu chegasse em casa em segurança. Alguém tinha olhado para a minha vida pequena e invisível e decidido que ela importava, mesmo que essa pessoa fosse claramente perigosa e definitivamente perturbada. Por quê? Eu perguntei. Por que você se importa com a segurança de uma auxiliar de enfermagem aleatória? Dante ficou em silêncio por um longo momento. Então, porque o pai de Derek Morrison é Dominic Morrison. Conheces esse nome? Abanei a cabeça. Ele é um rival nos negócios. Há anos que nos andamos a rodear à espera de uma oportunidade. Quando soube que o filho dele te tinha destruído, tinha tirado tudo o que tinhas construído
e entregue à tua irmã como se fosse um brinde de festa. As mãos dele cerraram-se sobre a mesa. Eu queria magoá-lo. Queria destruir tudo em que ele tivesse tocado. O meu sangue gelou. Eu não sou um plano de vingança. Não, Dante concordou. Era para ser. Mas então eu vi-te cair e olhaste para mim com aqueles olhos e tudo mudou. Ele estendeu a mão novamente sobre a mesa, desta vez segurando a minha mão completamente, o seu polegar traçando círculos na minha palma. Era para seres uma arma. Em vez disso, tornaste-te algo muito mais perigoso. O quê? Sussurrei. O seu sorriso era sombrio e bonito e cheio de promessas. Minha. Puxei a minha mão para trás como se ele me tivesse queimado. Não sou de ninguém, disse com a voz a tremer, especialmente de um chefe da máfia que pensa que pode comprar pessoas com jantares caros e doações para hospitais. Dante não pareceu ofendido. Se alguma coisa, parecia satisfeito por eu ter percebido. Nunca disse que era um homem bom, Emma. És louca. Tudo isto é loucura. Levantei-me, a minha cadeira a raspar no chão. Obrigada pelo almoço, mas preciso de ir. Senta-te. Não, Emma, a sua voz baixou para aquele sussurro perigoso novamente. Senta-te e que Deus me ajude. Sentei-me não porque estivesse com medo, embora provavelmente devesse estar, mas porque uma parte traiçoeira de mim queria ouvir o que ele diria a seguir. Queria entender por que esse homem bonito e assustador tinha decidido que eu valia a pena organizar reuniões elaboradas e fazer declarações enigmáticas de propriedade. Melhor, murmurou ele. Agora ouve com atenção, porque só vou explicar isso uma vez. Ele recostou-se na cadeira, rolando os ombros como se estivesse se preparando para contar uma história. A luz da tarde incidiu nos ângulos acentuados do seu rosto, transformando-o em algo entre um anjo e um demônio. Dominic Morrison tem sido um espinho no meu lado há 5 anos. Ele traficava drogas pelo porto, roubava os lucros, subornava as pessoas erradas e, em geral, tornava a minha vida difícil. Mas ele era cuidadoso, nunca deixava provas. Tinha sempre álibis. Mantinha as mãos limpas enquanto o seu pessoal fazia o trabalho sujo. Abria a boca, mas ele levantou a mão. O seu filho, Derek, deveria ser a cara legítima da família. Trabalha numa empresa de consultoria, namora raparigas legais, fica longe dos negócios do pai. Só que Derek ficou ganancioso. Começou a usar a sua posição para lavar dinheiro, para fazer conexões que o pai não podia tocar. O sorriso de Dante era afiado como uma lâmina. Ele ficou descuidado. E quando as pessoas ficam descuidadas na minha cidade, eu percebo. O que isso tem a ver comigo? Perguntei, embora já estivesse começando a entender. Há 3 meses, descobri que Derek estava noivo. Não de você, mas da sua irmã, o que significava que ele tinha deixado você, sua namorada de 3 anos, por uma mulher que conhecia há quantas semanas? Esse tipo de comportamento impulsivo sugere influência. Chantagem, talvez, ou amor. Ele disse a palavra como se tivesse um gosto ruim. De qualquer forma, era uma abertura. O meu estômago revirou. Então, investigaste-me. Investiguei toda a gente na vida do Derek. Tu deverias ser apenas ruído de fundo. A namorada descartada, a irmã chata, nada importante. Ele inclinou-se para a frente novamente, mas então vi os relatórios. Vi como trabalhavas em 2 empregos para pagar o aluguer. Como desististe da escola de enfermagem para pagar o funeral do teu pai. Como ainda enviavas dinheiro para a tua mãe, mesmo depois de ela ter escolhido a Vanessa em vez de ti. Vi como foste apagada da tua própria vida e como ninguém parecia notar ou se importar. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Para! Eu vi a tua foto, ele continuou implacável. E disse a mim mesmo que era uma estratégia usar-te para chegar ao Derek e magoar o Dominic onde mais doía. Eu entraria em ação, faria o papel de herói, faria com que se apaixonasse por mim e então exibiria você na frente deles no casamento, como um troféu. A voz dele suavizou. Esse era o plano. E então eu a vi pessoalmente, os olhos dele fixaram-se nos meus com uma intensidade que me roubou o fôlego. E o plano tornou-se irrelevante, porque eu soube naquele momento que destruiria todo o Império Morrison apenas para mantê-la segura. As palavras pairaram entre nós, impossíveis e aterrorizantes, e de alguma forma, inevitáveis. Não me conheces, sussurrei. Sei o suficiente, ele levantou-se contornando a mesa com aquela graça predatória.
Sei que és mais forte do que qualquer um imagina. Sei que mereces mais do que as migalhas que te atiram. E sei, ele agachou-se ao lado da minha cadeira, ficando ao nível dos meus olhos, que quando olhas para mim, vês alguém que te vê de verdade, e isso te aterroriza mais do que as minhas armas, a minha reputação ou qualquer outra coisa. Ele estava certo, e eu o odiava por isso. O que queres de mim? Perguntei. Tudo. A sua mão subiu, os dedos acariciando a minha bochecha com uma gentileza que não combinava com o perigo nos seus olhos. Quero que me deixes cuidar de ti. Quero que pares de trabalhar até a exaustão para pessoas que não te apreciam. Quero que saias daquele apartamento horrível e te mudes para um lugar seguro. Quero... O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Quero que sejas minha, Emma. Completamente. Em troca de quê? Ferir o Derek? Destruir o pai dele? Não. O sorriso de Dante era sombrio. Farei isso de qualquer maneira. Isso é outra coisa. Trata-se de nós dois e do facto de eu não conseguir pensar em mais nada desde que a senhora entrou na minha vida. O meu coração batia forte contra as costelas. Isto é muito rápido, é demais. Eu nem sequer... Tu também sentes isso, ele interrompeu. Não mintas para ti mesma, Picolola. Posso ver isso na maneira como te inclinas para mim, na maneira como o teu pulso está acelerado, na maneira como não pediste ao Marco para te levar para casa. A mão dele deslizou para a minha nuca, os dedos entrelaçando-se no meu cabelo, e eu estremeci. Um jantar, ele disse baixinho. Fica para um jantar como deve ser comigo. Se quiseres ir embora depois, o Marco leva-te para casa e eu garanto que chegas bem, mas deixo-te em paz. A testa dele tocou na minha. Mas se ficares, se me deres uma oportunidade de te mostrar o que isto pode ser, prometo que nunca mais te sentirás invisível. Devia ter dito não. Devia ter fugido. Em vez disso, sussurrei. Um jantar. O seu sorriso poderia iluminar a cidade inteira. O jantar se transformou em horas. Os funcionários do restaurante trouxeram pratos atrás de pratos. Comidas que eu nunca tinha ouvido falar. Vinhos que provavelmente custavam mais do que o meu aluguel mensal. Sobremesas que pareciam obras de arte. Dante falou sobre tudo, menos sobre os seus negócios, a sua infância em Nápoles, a comida da sua mãe, os livros que lia, a música que amava. Ele me fez rir. Rir de verdade, risadas profundas que eu não experimentava há meses. E quando ele perguntou sobre mim, ele ouviu como se cada palavra fosse preciosa. Ele queria saber sobre o meu pai, sobre o hospital, sobre os pacientes de quem eu cuidava. Ele perguntou sobre a escola de enfermagem e não aceitou as minhas respostas evasivas, insistindo até que eu admitisse que ainda sonhava em voltar, em me tornar uma enfermeira de verdade, em vez de apenas alguém que limpava o que eles sujavam. Tu vais conseguir, disse ele com absoluta certeza. Eu vou garantir isso. Tu não podes simplesmente... Eu posso e vou conseguir. Ele encheu novamente o meu copo de vinho. É isso que tu ainda não entendes, Emma. Eu tenho recursos que tu nem imaginas. Dinheiro não é nada. Influência não é nada. Se quiser voltar para a escola, você vai voltar para a escola. Se quiser se mudar para um apartamento melhor, você vai se mudar. Se quiser qualquer coisa neste mundo, eu vou garantir que você tenha. Por quê? Perguntei pela 100ª vez. Por que eu? Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando-me por cima da borda da taça. O meu pai estava neste ramo, disse ele finalmente. Ele ensinou-me que tudo é uma transação. Lealdade, amor, confiança, tudo tem um preço e todos podem ser comprados. Ele pousou o copo. Vivi toda a minha vida acreditando nisso, construindo o meu império com base nesse princípio. E então tu apareceste à minha frente. E pela primeira vez em 32 anos, eu quis algo que não tinha nada a ver com estratégia, poder ou vingança. O que você queria? Manter você? Sua voz estava rouca. Levar você para um lugar seguro e garantir que ninguém jamais a machucasse novamente. Ver você sorrir e saber que eu coloquei aquele brilho nos seus olhos. Ele parou, cerrando os dentes. Você me faz querer ser algo diferente do que sou. E eu nunca quis isso antes. A confissão pairou entre nós, vulnerável e perigosa. Não sou uma boa pessoa, Emma. Ele continuou. Fiz coisas que te deixariam enjoada. Farei coisas piores antes de terminar. Mas contigo,
Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Contigo quero tentar. Olhei para as nossas mãos entrelaçadas, a dele marcada e forte, a minha pequena e trêmula, e senti algo mudar dentro do meu peito. Não sei como fazer isso, admiti. Não sei como estar com alguém como tu, alguém como eu. Perigoso, poderoso, alguém que fecha restaurantes, tem guardas armados e faz declarações sobre propriedade como se fosse normal. Olhei nos seus olhos. Não sou sofisticado, nem emocionante, nem nenhuma das coisas que tu provavelmente costumas parar. O seu aperto apertou. Tu és tudo o que eu nunca tive. Real, honesta, boa. Ele levou a minha mão aos seus lábios, dando um beijo nos meus nós dos dedos que fez uma descarga elétrica percorrer o meu braço. Deixa-me cuidar de ti, Emma. Deixa-me mostrar-te como é ser amada em vez de usada. A palavra amada partiu algo dentro de mim. Nunca tinha sido amada. Tinha sido conveniente, útil, ignorável. Derrick tinha me mantido por perto porque eu não pedia muito e não causava problemas. A minha família tinha me mantido por perto porque eu era a responsável, aquela com quem se podia contar para resolver as coisas. Mas amada, isso era algo completamente diferente. Está bem, sussurrei. Dante ficou muito quieto. Ok, uma semana. Dá-me uma semana para ver se isto, seja lá o que for, é real ou apenas uma fantasia que ambos criamos. Retirei a minha mão, precisando de espaço para pensar. Mas tenho condições. O seu sorriso foi lento e satisfeito. Diz-me quais são. Fico com o meu apartamento, fico com o meu emprego. Não sou uma boneca que podes vestir e colocar numa gaiola dourada. Concordo. Mas reservo-me o direito de melhorar a tua segurança e garantir que não andes sozinha de autocarro à meia-noite. Tudo bem. Segunda condição. Conta-me a verdade sobre o teu negócio, sobre por que queres realmente magoar o Derek e o pai dele, sobre o que esperas de mim. Feito. Terceira condição. Se no final da semana eu quiser ir embora, deixas-me ir. Sem manipulação, sem ameaças, não. Não, ele interrompeu. Eu pestanejei. Não, concordo com as duas primeiras condições, mas não prometo deixar-te ir. Ele inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos meus. Porque já sei o que vais descobrir esta semana, Piccolola. Vais descobrir que és minha tanto quanto eu sou teu. E quando perceberes isso, quando parares de lutar contra o que sentes, não vais querer ir embora. Isso é arrogância. Isso é honestidade. Ele levantou-se, estendendo a mão. Uma semana, Emma. Deixa-me mostrar-te como a tua vida poderia ser. Olhei para a sua mão estendida. Um convite, uma promessa, uma ameaça, tudo junto. Todos os meus pensamentos racionais gritavam para eu fugir. Este homem era perigoso. Ele admitiu que me observava, que planeava usar-me para se vingar. Ele cercava-se de guardas armados e falava casualmente sobre destruir pessoas. Ele conhecia-me há menos de 24 horas e já falava sobre posse e eternidade. Mas quando olhei para aqueles olhos âmbar, não vi perigo. Vi alguém que olhava para mim como se eu fosse importante. Aceitei a sua mão. Marco conduziu-nos pela cidade enquanto o entardecer dava lugar à noite. Sentei-me no banco de trás do SUV, com o braço de Dante em volta dos meus ombros. O casaco dele estava novamente sobre mim, e eu sentia como se tivesse entrado na vida de outra pessoa. Para onde estamos a ir? Perguntei. Para um lugar que quero mostrar-te. Atravessamos a ponte para Brooklyn, com o horizonte de Manhattan a brilhar atrás de nós como diamantes espalhados. Os bairros mudaram, ficando mais silenciosos, mais residenciais, até pararmos em frente a um edifício que me deixou sem fôlego. Era um antigo armazém convertido, todo em tijolo e ferro, com janelas enormes que brilhavam com uma luz quente. Um porteiro estava na entrada e acenou respeitosamente quando nos aproximamos. Senhor Castelhano, disse ele, está tudo pronto. Dante acenou com a cabeça, com a mão na minha cintura, enquanto me guiava para dentro. O átrio era deslumbrante. Paredes de tijolo à vista, mobiliário moderno, obras de arte que provavelmente custariam mais do que eu ganharia numa vida inteira. Apanhamos o elevador até o último andar e Dante tirou uma chave. Não compreendo, disse eu. Ele abriu a porta. O apartamento era enorme. Um loft aberto com janelas do chão ao teto, com vista para a cidade, piso de madeira, uma cozinha com bancadas de mármore
e eletrodomésticos de última geração. Móveis que pareciam ter saído de uma revista. Esta é uma das minhas propriedades, disse Dante, observando a minha reação. Tenho usado para armazenamento, mas mandei limpar e mobiliar hoje. Ele foi até as janelas, as luzes da cidade pintando-o de ouro e sombras. Quero que fiques aqui durante a semana. Deixa-me cuidar de ti como deve ser. Não posso. Tu podes. Ele virou-se para mim. O teu apartamento tem uma fechadura avariada e não tem aquecimento. O prédio fica num bairro perigoso e tu és teimosa demais para admitir que não estás segura lá. A sua voz suavizou-se. Por favor, Emma, deixa-me fazer isto. Deixa-me dar-te uma semana sem teres de te preocupar com dinheiro, segurança ou qualquer outra coisa, exceto descobrir o que queres. Caminhei até as janelas, olhando para a cidade que se estendia abaixo de nós. Daqui de cima tudo parecia diferente. Mais limpo, mais brilhante, cheio de possibilidades em vez de ameaças. E se eu quiser ir embora? Perguntei baixinho. Então vais-te embora. Vou pedir ao Marco para te levar aonde quiseres ir. Ele aproximou-se por trás de mim, tão perto que eu podia sentir o seu calor. Mas não vais querer ir embora, Piccolola. Não depois de sentires como é ser protegida, amada. Minha. Lá estava aquela palavra novamente. Minha. Eu deveria ter odiado isso. Deveria ter me irritado com a possessividade, a presunção. Em vez disso, encostei-me nele e os seus braços imediatamente me envolveram, segurando-me contra o seu peito como se eu fosse algo precioso. Uma semana, sussurrei. Uma semana, ele concordou e deu um beijo no topo da minha cabeça que parecia uma marca. Lá fora, a cidade brilhava com 1000 promessas, e eu me permiti acreditar, por um momento, que talvez uma delas pudesse ser minha. Os primeiros 3 dias passaram num borrão de luxo impossível. Dante aparecia todas as manhãs com um pequeno almoço, bolos frescos de uma padaria em Little Italy, café com sabor divino, frutas tão perfeitas que pareciam artificiais. Ele sentava-se comigo à enorme mesa de jantar. Aqueles olhos âmbar observavam-me comer como se isso lhe desse prazer físico. E conversávamos sobre tudo e nada. Ele nunca me tocava além de gestos casuais. Uma mão nas minhas costas, dedos a roçar os meus quando me entregava algo. Um beijo ocasional na minha têmpora ou testa. Mas a contenção parecia deliberada, como se ele estivesse a se conter. E a tensão entre nós ficava mais forte a cada dia. Na segunda noite, ele levou-me a uma exposição de arte privada em Chelsea. A galeria tinha sido fechada para nós. Só eu, Dante, Marco à porta e um curador nervoso que explicava cada peça com as mãos trêmulas. Dante comprou 3 quadros sem perguntar o preço. E quando protestei, ele simplesmente disse: "Tu gostaste deles, isso é motivo suficiente." No terceiro dia, acordei e encontrei uma carta na bancada da cozinha, escrita com uma caligrafia elegante. Há roupas no armário. Usa o que te fizer feliz. Voltarei às 7. D. O armário do quarto principal estava vazio quando cheguei. Agora estava cheio de roupas de grife do meu tamanho. Calças de ganga, camisolas e vestidos, roupas casuais e vestidos formais, sapatos que provavelmente custariam mais do que o meu carro custaria se eu tivesse um carro. Tudo em cores que combinavam comigo, estilos que combinavam com o meu gosto. Ele tinha prestado atenção. Passei os dedos por uma camisola de cachemira macia em esmeralda profunda e senti algo perigoso florescer no meu peito. Nunca ninguém tinha prestado tanta atenção a mim. Derrick comprava-me presentes genéricos, flores no dia dos namorados, um colar para o meu aniversário que ele claramente tinha comprado à última da hora numa loja de departamentos. Vanessa pegava as minhas roupas emprestadas e nunca as devolvia. Mas Dante reparava no que eu gostava, nas cores que faziam os meus olhos brilharem, nos tecidos que eu tocava com desejo nas montras das lojas. Usei a camisola esmeralda naquela noite, quando ele me levou para jantar num restaurante no terraço de Manhattan. A cidade estendia-se sob nós como um tapete de luzes, e Dante olhou para mim como se eu fosse mais bonita do que tudo aquilo. "Conta-me sobre a escola de enfermagem", disse ele enquanto bebíamos vinho. "O que te fez querer ser enfermeira?" Eu evitava esse assunto há meses, a perda ainda era muito recente. Mas algo na maneira como ele perguntou, genuinamente curioso, não apenas para fazer conversa, fez com que as palavras saíssem. "Meu pai teve um derrame quando eu tinha 20 anos.
Eu disse que ele ficou no hospital por 3 meses antes de morrer. E havia uma enfermeira, Sara, que o tratava como uma pessoa em vez de apenas um paciente. Ela sentava-se com ele quando não podíamos estar lá. Lia-lhe a sessão de desporto, certificava-se de que ele tinha cobertores extra, porque ele estava sempre com frio. Tracei o contorno do meu copo. Ela tornou a morte dele suportável. Eu queria ser isso para outras pessoas. A mão de Dante cobriu a minha. Tu serás. Não tenho dinheiro para isso. Eu pago. Retirei a minha mão. Não, não posso deixar-te fazer isso. Por quê? Porque mal te conheço e já estás a dar-me demasiado. O apartamento, as roupas, o... Apontei impotente para o restaurante caro à nossa volta. Tudo isto. Não sou... Não sei o que esperas em troca, mas não posso. Emma, ele inclinou-se para a frente. Não espero nada, exceto o prazer da tua companhia. Se queres ir para a escola de enfermagem, eu farei isso acontecer, porque ver-te feliz me faz feliz. É só isso. Não é assim que o mundo funciona. É assim que o meu mundo funciona. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Deixa-me usá-lo para algo que importa. Eu importo mais do que qualquer coisa. A certeza na sua voz fez a minha garganta apertar. Terminamos o jantar num silêncio tenso e, quando Marco nos levou de volta ao loft, Dante acompanhou-me até a porta, mas não entrou. Dorme bem, Piccolola, disse ele, dando-me um beijo na testa que demorou demasiado para ser inocente. Dante, sussurrei, por que é que não tentaste beijar-me como deve ser? O seu sorriso era sombrio. Porque quando eu finalmente te beijar, Emma, não será na porta. Não será um gentil boa noite. Será eu reivindicando o que é meu. E uma vez que eu começar, não vou querer parar. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Então estou esperando até que você esteja pronta para ser reivindicada. Ele me deixou tremendo na porta, meu corpo em chamas, minha mente acelerada. Naquela noite não consegui dormir. Andei de um lado para o outro no loft com um dos camisolas de seda que apareceram no armário, tentando entender o que estava a sentir. Isso era loucura. Uma semana atrás, eu era invisível, com o coração partido, mal sobrevivendo. Agora, estava a viver num apartamento de luxo, vestindo roupas de grife, sendo cortejada por um homem que me olhava como se eu fosse a única coisa no mundo que importava. Deveria parecer errado. Em vez disso, parecia que eu tinha voltado para casa. O meu telemóvel vibrou na bancada. O novo telemóvel que Dante me deu no segundo dia, porque o meu era um risco à segurança. Peguei nele esperando uma mensagem dele. Em vez disso, era de Vanessa. Não tenho notícias suas há dias. Está bem? Precisamos de finalizar o mapa de lugares. Por favor, ligue-me. Olhei para a mensagem e, de repente, tudo o que Dante me fez esquecer voltou à minha mente. O casamento era daqui a 10 dias. Vanessa e Derek estariam naquele restaurante lindo, o mesmo restaurante onde Dante me disse pela primeira vez que eu era dele, e prometeriam um ao outro para sempre, enquanto eu o quê? Sentada na plateia e sorrindo, fingindo que estava tudo bem, ou ficando longe e deixando o mundo de Dante me engolir por completo. Peguei meu laptop e fiz o que deveria ter feito dias atrás. Pesquisei Dante Castellano no Google. Os resultados fizeram o meu sangue gelar. Página após página de artigos de notícias, relatórios policiais, rumores. A família Castellano não era apenas ligada à máfia. Era uma das famílias criminosas mais poderosas da costa leste. Dante assumiu o lugar do pai há 5 anos e, desde então, expandiu o território, a influência e a riqueza da família por meios que eram fortemente sugeridos, mas nunca comprovados. Havia fotos dele em galas de caridade, em eventos de angariação de fundos políticos, sempre em fatos caros com mulheres bonitas ao seu lado. Mulheres que não se pareciam em nada comigo, sofisticadas, elegantes, pertencentes ao seu mundo. E havia também fotos mais sombrias. Cenas de crime, prisões que nunca deram em nada, testemunhas que se retrataram, um padrão de violência envolto em fatos caros e fachadas de negócios legítimos. Eu estava a ler um artigo sobre um incêndio num armazém que matou 3 homens quando o meu telefone tocou. Dante quase não atendi, mas a minha mão traidora moveu-se por conta própria, aceitando a chamada. Estás acordada, disse ele com a voz áspera como se eu o tivesse acordado. Posso sentir isso. Isso não é possível. E, no entanto, ouvi um barulho como se ele estivesse sentado na cama.
O que se passa, Emma? Pesquisei-te no Google. Silêncio. E o que encontraste? Tudo. As prisões, os incêndios, as pessoas que desapareceram depois de se cruzarem no teu caminho. A minha voz tremia. Disseste que me contarias a verdade. Então, diz-me, és um monstro? Mais silêncio. Sim. A palavra atingiu-me como um golpe físico. Matei pessoas, continuou ele com a voz monótona. Ordenei mortes, destruí vidas, incendiei negócios e fiz coisas que te deixariam enjoada se eu as descrevesse em detalhes. Ele fez uma pausa. Nunca fingi ser um homem bom, Piccolola. Eu disse-te isso desde o início. Então por quê? A minha garganta fechou-se. Por que estou aqui? O que queres de mim? Quero que vejas que posso ser outra coisa contigo. Por ti. Eu posso ser. Ele parou, frustrado. Tu fazes-me querer ser melhor, Emma. Não bom. Nunca serei isso, mas melhor do que sou. Isso não é justo. Sussurrei. Não podes colocar isso em cima de mim. Não posso consertar-te ou salvar-te ou o que quer que penses. Não estou a pedir-te para me consertar. Estou a pedir-te para me deixares proteger-te. Para me dares um propósito além de expandir território e eliminar inimigos. Para ser a razão pela qual volto para casa à noite, em vez de apenas mais um móvel num apartamento vazio. Não precisas de mim para isso. Podes ter qualquer pessoa. Não quero mais ninguém. A voz dele baixou até quase um grunhido. Entendes como é, Emma, passar a vida inteira a construir muros, sem confiar em ninguém, sem sentir nada além da satisfação de vencer? E então tu entras no meu mundo, e de repente esses muros não têm mais sentido, porque tudo o que consigo pensar é em garantir que estejas segura e feliz no meu. Lágrimas escorrem pelo meu rosto. Isso é demais, muito rápido. Não consigo dizer para te deixar em paz. Ele interrompeu. Diz-me que não sentes nada quando te toco. Diz-me que não ficas acordada a pensar em como seria se eu parasse de ser cuidadoso e finalmente te beijasse da maneira que quero. Diz-me qualquer uma dessas coisas e eu vou embora. Abri a boca, fechei-a porque não conseguia mentir para ele. Foi o que pensei. Ele disse suavemente. Estou a ir aí, Dante. São 3 da manhã. A linha caiu. 20 minutos depois, alguém bateu a porta. Abri e encontrei Dante de jeans e camiseta, com o cabelo despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele, os olhos selvagens e desesperados e completamente focados em mim. Sou um monstro, disse ele sem preâmbulos. Fiz coisas imperdoáveis e farei mais antes de terminar. Mas Emma, ele deu um passo à frente, empurrando-me para dentro do apartamento. Eu incendiaria o mundo inteiro antes de deixar alguém magoar-te. Eu destruiria todos que alguma vez te fizeram sentir invisível, sem valor ou pequena. Eu beijei-o. Não planeei isso. Não pensei nas consequências, na sanidade ou em qualquer uma das 1000 razões pelas quais isso era uma péssima ideia. Apenas agarrei a camisa dele, puxei-o para baixo e pressionei a minha boca contra a dele. Por um instante, ele ficou imóvel, chocado. Então, ele gemeu como um homem moribundo e me beijou de volta. Não foi nada parecido com os beijos gentis de boa noite que ele dava na minha testa. Este era possessivo, consumista, desesperado. As suas mãos enredaram-se no meu cabelo, inclinando a minha cabeça para aprofundar o beijo, e eu derreti-me contra ele. Todos os meus nervos cantavam. Ele sabia a menta e café e algo exclusivamente dele. E quando a sua língua invadiu a minha boca, eu emiti um som que nunca tinha emitido antes. Carente, quebrado e completamente honesto. Emma, ele sussurrou contra os meus lábios. Diz-me para parar. Não pares, sussurrei. Por favor, não pares. Ele levantou-me como se eu não pesasse nada. As minhas pernas envolveram a sua cintura instintivamente e ele levou-me para o sofá. Caímos nas almofadas num emaranhado de membros, o corpo dele cobrindo o meu. E eu nunca me senti tão segura e tão aterrorizada ao mesmo tempo. A boca dele moveu-se dos meus lábios para o meu queixo, descendo pela minha garganta, encontrando o ponto de pulsação que me fez suspirar. Minha. Ele rosnou contra a minha pele. Diz, Emma. Diz que és minha. Eu não conseguia pensar. Não conseguia respirar. Não conseguia fazer nada, exceto sentir. Dante diz. A mão dele deslizou por baixo da minha camisa de dormir, a palma da mão contra a minha barriga, queimando-me por dentro. Preciso de te ouvir dizer. Sou tua, suspirei.
E a verdade disso aterrorizou-me. Ele afastou-se apenas o suficiente para me olhar, os olhos em chamas. Não há volta a dar. Não mudes de ideias. És minha, Emma, e eu protejo o que é meu. Possessivo, consegui dizer. Absolutamente. Ele beijou-me novamente, mais suavemente desta vez, mas não menos intensamente. Não fazes ideia do que fazes comigo. Do que me fizeste desde o momento em que te vi, eu podia sentir exatamente o que fazia com ele pressionado contra a minha anca. E a evidência do seu desejo tornou-me ousada. A minha mão deslizou por baixo da camisa dele, encontrando pele quente, músculos duros e cicatrizes, cuja história eu queria conhecer. Ele gemeu novamente, segurando os meus pulsos. Temos de parar. Por quê? Porque se não pararmos agora, não vou conseguir. E quero que a nossa primeira vez seja quando tiveres a certeza. Quando não estiveres a questionar, ou com medo, ou eu tiver a certeza, interrompi. Emma, estou aterrorizado. Admiti sobre ti, sobre isto, sobre a rapidez com que tudo está a acontecer. Mas tenho a certeza de que te quero desde que me ajudaste a subir naquele autocarro e olhaste para mim como se eu fosse importante. Os seus olhos procuraram os meus, à procura de dúvida. O que quer que ele tenha visto fez com que fechasse os olhos e pressionasse a sua testa contra a minha. Esta noite não, disse ele finalmente. Esta noite, só quero abraçar-te para provar que posso ser paciente. Que isto não é só sobre... Ele parou. Deixa-me conquistar-te, Picololá. Deixa-me provar que vale o risco. Então deixei-o levar-me para o quarto. Deixei-o cobrir-nos com o cobertor, com as minhas costas contra o peito dele e o braço dele à volta da minha cintura, como se, mesmo durante o sono, ele precisasse de me proteger. Eu estou contigo, murmurou ele no meu cabelo. Dorme, Emma, eu estou contigo. E pela primeira vez em meses, dormi sem pesadelos, envolvida nos braços de um monstro que me olhava como se eu fosse algo sagrado. Acordei com a luz do sol a entrar pelas janelas e o cheiro de café. Dante estava na cozinha, sem camisa, a preparar o pequeno almoço como se fosse normal, como se não tivesse passado a noite a abraçar-me, como se não tivéssemos cruzado uma linha invisível que não podia ser descruzada. Bom dia, disse ele, olhando para cima com um sorriso que fazia coisas perigosas ao meu coração. Apertei o vestido de noite que se tinha amarrotado durante a noite, subitamente consciente de mim mesma. Mas os olhos de Dante percorreram-me com apreço, não com julgamento. E ele entregou-me uma chávena de café feita exatamente como eu gostava. Precisamos de conversar, disse ele. O meu estômago revirou-se ao pensar na noite anterior e no casamento do Derrick. Ele encostou-se ao balcão e, mesmo assim tão descontraído, irradiava poder. É daqui a uma semana. Não respondeste à tua irmã. Não vou. Eu disse que a decisão parecia certa. Decidida. Tinhas razão. Não lhes devo a minha presença nem o meu perdão. Ótimo, ele pousou o café. Porque tenho um plano diferente. Que tipo de plano? O seu sorriso era predatório, do tipo que garante que eles nunca se esqueçam do que perderam. Na hora seguinte, ele explicou tudo. O pai de Derrick, Dominic Morrison, estava a usar a empresa de consultoria do filho para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Dante passou meses a reunir provas, registros bancários, e-mails, depoimentos de pessoas com quem Dominic se envolveu, o suficiente para enviar pai e filho para a prisão por 20 anos. Eu ia esperar, disse Dante, deixá-los ter o casamento, o seu momento de felicidade e depois destruí-los. Ele agarrou a minha mão. Mas prefiro destruí-los agora e passar esse dia a mostrar-te como é a tua vida quando me escolhes. Vais à polícia? Ao FBI? Na verdade, tenho contactos. Ao ver o meu olhar, ele encolheu os ombros. Eu disse-te, Piccolola, não sou um homem bom, mas tenho recursos e sou muito bom a fazer problemas desaparecerem. Isso não vai magoar-te também? Se eles investigarem, não vão encontrar nada. A sua confiança era absoluta. Sou cuidadoso. Os Morrisons não são. Eu deveria ter me sentido culpada. Deveria ter protestado, defendido Derrick e Dominic, apesar de tudo o que eles tinham feito. Em vez disso, senti-me leve. Quando? Perguntei. Hoje. As prisões vão acontecer esta tarde. Ele puxou-me para perto. E esta noite vou levar-te a um lugar especial. Onde? Vais ver. As detenções foram notícia no telejornal da noite.
Assisti do loft enquanto os repórteres invadiam a empresa de consultoria e Derrick e Dominic eram levados algemados, enquanto o advogado deles gritava sobre falsas acusações e vingança. O meu telefone explodiu com chamadas da Vanessa, da minha mãe, de pessoas de quem não tinha notícias há meses. Ignorei todas. Dante voltou às 6, tomou banho e vestiu um fato escuro que o fazia parecer o pecado personificado. Ele me encontrou em pé na janela, observando as luzes da cidade acenderem. Como te sentes? Ele perguntou. Livre, admiti. Isso é errado? Não, amorei. Está exatamente certo. Ele me entregou um saco de roupas. Veste isso. Vamos sair. Dentro havia um vestido que me deixou sem fôlego. Seda vermelha escura que abraçava cada curva. Elegante e sexy, completamente diferente de tudo que eu já tinha usado. Havia sapatos também. Louboutins com solas vermelhas e brincos de diamante, que eram definitivamente verdadeiros. Dante, não posso aceitar. Sim, podes. Ele beijou a minha têmpora. Deixa-me mimar-te, Emma. Deixa-me exibir-te. Preparei-me em um dia, o vestido servindo como se tivesse sido feito para mim, o que provavelmente era verdade. Quando saí do quarto, os olhos de Dante escureceram de desejo. Bicima, ele sussurrou. Vais começar uma guerra com esse visual. Para onde vamos? Vais ver. Marco conduziu-nos pela cidade e percebi com um sobressalto para onde íamos. Alsto, o restaurante onde tudo tinha começado, onde o casamento de Vanessa deveria acontecer em 7 dias. Dante, confia em mim, disse ele. O restaurante tinha sido transformado. Antes estava vazio para o nosso almoço privado. Agora estava cheio de pessoas. Pessoas bonitas com roupas caras, champanhe a correr, música a tocar. Mas quando entramos, todos pararam, olharam e depois fizeram uma vênia. Não literalmente, mas a diferença era clara. Não eram clientes aleatórios. Eram o pessoal do Dante, a sua família, os seus associados, o seu mundo. E ele estava a apresentar-me a eles. Todos, disse Dante com a mão nas minhas costas. Esta é a Emma. Ela está sob a minha proteção, o que significa que está sob a proteção de todos nós. A mensagem era clara. Toque nela e morre. Uma mulher aproximou-se, mais velha, elegante, com os olhos de Dante. Então, esta é a rapariga que tornou o meu filho humano novamente, disse ela num inglês com sotaque. Ela pegou nas minhas mãos. Sou Loretta, mãe de Dante. Bem-vinda, cara. Obrigada, consegui dizer. Ela sorriu. Ele não para de falar de ti há dias. Deixava o pai louco antes de ele morrer. Que Deus o tenha em paz. Sempre a falar de negócios. Agora é Emma isto, Emma aquilo. Ela deu-me uma palmadinha na bochecha. És boa para ele. A noite passou num borrão de apresentações, comida, vinho e música. O Dante nunca saiu do meu lado, com a mão sempre em mim, nas minhas costas, na minha cintura, na minha mão, reivindicando-me publicamente, certificando-se de que todos soubessem exatamente a quem eu pertencia. E eu deixei-o, porque algures na semana passada, eu tinha parado de lutar contra o que sentia. Parei de fingir que isto era temporário ou loucura, ou qualquer outra coisa que não fosse inevitável. Por volta da meia-noite, Dante levou-me para a secção privada onde tivemos o nosso primeiro jantar. Mas em vez de uma mesa, havia um pequeno palco com um microfone. O que é isto? Perguntei. Ele pegou nas minhas duas mãos e, pela primeira vez desde que o conheci, parecia nervoso. Eu disse-te que queria tudo. Emma, a tua confiança, o teu tempo, o teu coração. Eu falava a sério. Ele ajoelhou-se. A minha respiração parou. Sei que é rápido, disse ele. Sei que tens todos os motivos para fugir. Mas também sei que nunca senti por ninguém o que sinto por ti. Fazes-me querer ser melhor. Fazes-me acreditar que alguém como eu merece algo bom. Ele tirou uma caixa e abriu-a, revelando um anel que provavelmente custou mais do que uma casa. Casa comigo, Emma. Não por vingança ou estratégia ou qualquer outra coisa, exceto pelo facto de que te amo. Amo-te e quero passar o resto da minha vida a garantir que nunca mais te sintas invisível. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Tu amas-me. Desesperadamente, completamente, provavelmente demais. O seu sorriso estava trêmulo. Então, o que me dizes, Piccola? Serás minha para sempre desta vez? Todos os pensamentos racionais diziam que isso era loucura. Conhecíamos-nos há uma semana, ele era um criminoso.
O seu mundo era perigoso. Mas quando olhei para ele, olhei realmente para ele, vi além do perigo e do poder, vi o homem por baixo. O homem que me abraçou enquanto eu dormia, que me comprou roupas nas minhas cores favoritas, que destruiu os meus inimigos sem que eu lhe pedisse. O homem que olhou para mim, invisível e destroçada, e decidiu que eu valia tudo. Sim, sussurrei. Sim, vou casar contigo. O restaurante explodiu em aplausos quando ele deslizou o anel no meu dedo e se levantou, puxando-me para um beijo que me queimou por dentro. As suas mãos seguraram o meu rosto como se eu fosse preciosa. E quando ele se afastou, havia lágrimas nos seus olhos também. Minhas, disse ele. Tuas, concordei. Mas Dante, sim, amore, eu também te amo. O seu sorriso poderia ter incendiado o mundo. 3 meses depois, eu estava em uma suíte nupcial diferente, vestindo um vestido que fazia o que Vanessa tinha escolhido parecer um pano de prato. Loreta mexia no meu véu enquanto a prima de Dante, agora minha melhor amiga, retocava a minha maquiagem. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Vanessa. Eu vi o anúncio do noivado. A mamãe não para de chorar. Como você pôde fazer isso com a nossa família? Eu apaguei sem responder. Outra mensagem, desta vez de um número desconhecido. Parabéns pelo teu casamento. Derek manda lembranças da prisão. Eu sorri. Alguém bateu a porta e Marco enfiou a cabeça para dentro. Senhora Castellaniano, ainda não. Eu o lembrei que já estava na hora. Ele está a perguntar por ti. Diz que não consegue esperar mais. Loreta riu. O meu filho nunca foi paciente. Vai, cara. Encontramo-nos no altar. Encontrei Dante no corredor, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado em seu smoking personalizado. Quando ele me viu, parou. Não deverias me ver antes do casamento. Eu disse, que se dane a tradição. Ele me puxou para perto. Eu precisava ter certeza de que você era real, que realmente estava fazendo isso. Estou com medo. Nunca. Ele me beijou de forma suave e doce. Eu só fico esperando você perceber que poderia ter algo melhor. Não há ninguém melhor, disse eu honestamente. Só existe você. Ele encostou a testa na minha. Eu amo você, Emma, mais do que pensei que poderia amar qualquer coisa. Eu também te amo. Seu homem possessivo, superprotetor e completamente louco. Seu homem possessivo, superprotetor e completamente louco. Meu? Concordei. A cerimônia foi pequena, apenas com a família e amigos íntimos numa capela privada que Dante aparentemente comprou para a ocasião. A minha mãe não tinha vindo, ainda furiosa com a minha traição a Vanessa. Eu não me importei. A Loreta tinha me acolhido como filha, e a família do Dante tinha me recebido de braços abertos. Quando desci o corredor e vi o Dante à minha espera, com os olhos brilhantes de lágrimas, soube que tinha feito a escolha certa. Trocamos os nossos votos em inglês e italiano, prometendo para sempre e sempre em todas as coisas dramáticas e românticas que conseguimos imaginar. Quando o padre finalmente disse que podíamos nos beijar, Dante me puxou para seus braços e me beijou como se fosse morrer sem mim. Senhora Castellaniano, ele murmurou contra os meus lábios. Finalmente. A recepção foi exatamente como eu esperava. Luxuosa, linda, cheia de homens perigosos em ternos caros e suas esposas elegantes que me tratavam como realeza. Dançamos até os meus pés doerem, comemos comida que parecia divina e observei o meu marido encantar todos na sala, sem tirar os olhos de mim por muito tempo. Por volta da meia-noite, ele puxou-me para o lado. Pronta para ir? Ele perguntou. Para onde? Nossa lua de mel. Vou levá-la para a Itália. Nápoles, especificamente. Quero mostrar-lhe de onde venho, apresentá-la à minha família lá, mimá-la por 2 semanas seguidas. E os teus negócios? Podem esperar. Ele beijou o meu pescoço. Agora és a minha prioridade, amore. Sempre. Ao sairmos da recepção sob uma chuva de pétalas de rosa, olhei para trás, para a vida que estava a deixar para trás. A rapariga invisível que trabalhava até a exaustão para pessoas que não a apreciavam, que tinha sido traída, descartada e apagada. Essa rapariga tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher que fora reivindicada por um monstro e aprendera que, às vezes, monstros eram exatamente o que você precisava. Uma mulher que escolhera o perigo e a paixão em vez da segurança e da invisibilidade. Uma mulher que se encontrara ao permitir que outra pessoa a visse primeiro. Dante me ajudou a entrar no carro, não o SUV desta vez,
mas um Alfa Romeo Vintage que ronronava como um gato perigoso, e atravessamos a cidade em direção ao aeroporto. Algum arrependimento? Perguntou ele, a sua mão encontrando a minha. Olhei para a minha aliança, diamantes e safiras que refletiam as luzes da rua como estrelas, e para o homem ao meu lado que tinha virado o meu mundo de cabeça para baixo. Nem um único, respondi honestamente. Ele levou a minha mão aos lábios, beijando os meus dedos. Ótimo, porque agora está presa a mim, senhora Castiano. Para o bem ou para o mal? Principalmente para o mal, conhecendo-te. Provavelmente. O seu sorriso era malicioso, mas nunca enfadonho. Enquanto conduzíamos pela noite em direção ao nosso futuro, em direção à Itália, uma aventura e uma vida que eu nunca sonhara ser possível, percebi algo importante. Ser invisível tinha sido seguro, confortável, fácil. Mas ser vista, realmente vista, verdadeiramente apreciada, completamente reivindicada por alguém que me amava o suficiente para incendiar o mundo por mim. Isso era viver, e eu estava finalmente, gloriosamente,